irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez no canal Escola Bíblica em Foco. Queremos desejar a todos a paz do Senhor e bem-vindos. Queremos dizer a vocês que estamos aqui para apresentar subsídios teológicos que enriquecerão muito aos professores e alunos da escola dominical. Deus abençoe os irmãos. Estaremos aqui estudando sobre a carta aos Efésios. Estamos estudando a lição de número 7. Os irmãos já viram aqui no canal está a lição de número 6. E hoje estudaremos a Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O tema dessa lição é a carta aos Efésios e no segundo trimestre desse ano de 2020. Estamos aqui também com o tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. Veremos aqui que Cristo é a nossa reconciliação. Para entendermos isso, indico os irmãos o vídeo anterior, que vocês vão ver 5 pontos de privações que os gentios eles tinham antes da aliança do Novo Testamento. Vamos ver que a narrativa de Efésios, no capítulo 2 e versículo 11 e 12, mostrava esse quadro desolador, que os gentios estavam separados de Cristo e distantes de Deus, vivendo sem Deus no mundo. Mas Paulo, no versículo 13, ele usa uma narrativa muito interessante. Ele diz, mas agora, para indicar que algo extraordinário aconteceu. Ele diz isso, que essa situação dos gentios, ela mudou, ela houve uma diferença, porque aqueles que estavam longe, agora, pelo sangue de Cristo, estão perto. É isso que vamos estudar. E é interessante isso, porque veremos a reconciliação com Deus, tanto de judeus como de gentios. Isaías, ele vai dizer no seu livro, no capítulo 57, no versículo 19, ele diz o seguinte: paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Esse é o modo de reconciliação de Deus. É paz tanto para os que estão longe como para os que estão perto. É isso que estaremos estudando daqui por diante, meus irmãos, em nome de Jesus. Então fica conosco aí para assim estudarmos junto esta lição maravilhosa. Então, como já vimos, o povo estava separado de Deus, principalmente os gentios, eles estavam separados de Deus. E por que isso? Tanto de Deus como também da nação de Israel. Já visto que eles estavam separados da nação de Israel, como diz o texto sagrado. E aqui nós vemos no tópico de número 1, Cristo desfez as inimizades entre os homens. Existia uma separação também entre judeus e gentios. E vamos ver aqui no tópico de número 1. E essa separação, ela era demonstrada tanto de forma física como de forma espiritual. Olha só, a própria estrutura do templo, ela demonstrava isso. A nossa lição bíblica ela vai dizer o seguinte: a estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Veremos aqui que existia esse muro de pedra dentro do templo. Existia o átrio dos gentios e assim aonde estava o santuário, os judeus ficavam. Os gentios, eles poderiam chegar perto, eles poderiam olhar de todas as formas, porém, eles não poderiam jamais entrar no santuário. O comentário bíblico pentecostal, ele vai dizer algo interessante acerca disso. Ele vai dizer que existia nesse muro inscrições de intervalos em intervalo, tanto em grego como em latim, mostrando que qualquer intruso que ultrapassasse aquele muro não seria simplesmente processado, mas seria até mesmo executado. Veja até que ponto ia essa separação entre judeus e gentios, a ponto de que se alguém desejasse entrar no santuário, ele seria executado. Era esse muro de separação. Então, porém, nós vamos ver no tópico de número 2 da lição a derrubada desse muro de separação. Existia a parede de separação no tópico 1, mas no tópico 2 veremos que essa parede ela foi derrubada. A própria Bíblia, o apóstolo Paulo declara no capítulo 2 de Efésios, e o versículo 14, na parte B, o apóstolo declara o seguinte: em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa parede foi derrubada para que não houvesse diferença entre gentios e judeus. O escritor aos Hebreus ele diz o seguinte: ele vai dizer para nós
em outras palavras, que não existe mais razão para os gentios temerem a terrível sentença da muralha ou da parede de separação, escrita em grego e em latim, que se alguém entrasse ali, seria executado. O escritor aos Hebreus vai trazer uma revelação para nós, e muito interessante, no seu capítulo 10 e o versículo 19, ele diz o seguinte: agora, pois, temos ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Hoje nós temos ousadia para entrar. É interessante, porque antes havia temor, antes havia medo. Imagine você chegar no santuário, ter um muro lá e dizendo: se você passar daqui, você vai ser executado. E ninguém poderia passar. Então Cristo, pelo seu sangue, pelo sangue da cruz, ele remove essa barreira, e agora nós temos não medo para entrar, mas nós temos ousadia, nós temos confiança para entrar. E o texto é interessante, porque a palavra entrar aqui, o Interlinear, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, ele vai dizer que a palavra ingresso é ousadia para ingressar no santuário. E esse santuário é o Santíssimo Lugar, né? Nós temos esse ingresso agora, pago pelo sangue de Cristo Jesus. Nós temos esse ingresso pago. Interessante que Paulo, no capítulo 1 da sua primeira carta aos Tessalonicenses, e o versículo 9, ele vai usar a mesma palavra grega ali para recebeste. Era falando da recepção que os Tessalonicenses deram para ele quando ele visitou aquela região. É interessante porque no texto de Hebreus, quando ele diz que nós temos ousadia para entrar, está dizendo aqui que Cristo está lá dentro, o nosso precursor, esperando para nos dar uma recepção na sua maravilhosa presença. É isso, irmão, que essa parede ela foi derribada por Cristo. E nós temos a ousadia para entrar. Então veremos agora no subtópico de número 3 o conceito de mandamentos, para assim entendermos como foi que Cristo ele derrubou essa parede, essa barricada de ameaça, essa parede de exclusivismo, né? Vemos aqui que é um padrão da lei. E no tópico de número 3 veremos os conceitos dos mandamentos. Veremos que a lei ela está baseada no conceito tripartido. Primeiro, temos a lei civil, que se faz diz respeito ao israelita como um cidadão, né? A sua lei na sua cidadania. Também temos a lei moral, que seria os 10 mandamentos, excluindo assim o mandamento de número sábado, do sábado, porque era uma lei cerimonial. Então temos os 9 mandamentos que servem como regra de conduta, porém não serve como regra de salvação, porque nós somos salvos pela graça, segundo Efésios capítulo 2 e versículo número 8. A terceira parte da lei é a lei cerimonial. Essa é citada como sendo a circuncisão, os sábados, as dias de festa e todos os rituais judaicos. Veremos que no capítulo número 2 aos Colossenses, capítulo 2 e versículo 11 e 16, está escrito assim: no qual também estáis circuncidado com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Veja que essa lei cerimonial, ela foi abolida. Então vamos ver aqui no próximo tópico, que essa lei é a revogação dessa lei que derruba essa parede de separação. O que impedia, o que trazia essa separação, era todos os rituais judaicos. Mas aqui nós vemos que essa lei ela é revogada. E vamos ver aqui no subtópico de número 4 diz: a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. E diz a Bíblia, no capítulo 5 de Efésios, e o versículo 2: andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse sacrifício foi aceito de uma vez por todas, eliminando todas as cerimônias que separavam os homens. Cristo aboliu essa lei cerimonial que criava esse exclusivismo, né? Esse particularismo, esse partidarismo judeu. E agora todos podem viver na igreja como um só povo, o povo de Deus. Veremos isso. Como foi que Cristo fez isso, né? Como ele criou esse novo povo. Veremos nos tópicos adiantes, a partir do tópico 2 em diante.
Continue conosco e você verá quão maravilhoso será e enriquecedor o conhecimento bíblico para nossas vidas. Meus irmãos, como havia falado, estaremos comentando o tópico de número 2 da nossa lição bíblica. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Veremos como foi que Cristo fez esse novo homem, o que é esse novo homem e qual é o sentido de paz na Bíblia. A partir da expiação de Cristo na cruz, a paz foi proclamada a ambos os povos, judeus e gentios. Lembra que lemos logo no início em Isaías, né, que a paz era tanto para os que estavam longe, como para os que estavam perto. A reconciliação não foi somente para os gentios, a reconciliação foi tanto para judeus como para gentios. Essa paz, ela veio trazer essa reconciliação de ambos os povos, né? Esses dois povos, Jesus vai trazer a união deles, quebrando aquela barreira que nós vimos no tópico de número 1 e fazendo uma nova humanidade ou comunidade. Na passagem a preço, que é no capítulo 2, versículo 14 a 17 de Efésios, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo, né? E nós vemos isso também lá no capítulo de número 1 e versículo 20 de Colossenses, diz assim: sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos. Veja que a nossa inimizade era dupla, era tanto com Deus como com os homens. Existia aquela diferença de judeus e gentios, de servir a Deus, não servir a Deus. Então havia uma certa intriga, uma certa inimizade que foi desfeita pela cruz de Cristo para que houvesse paz, para que houvesse essa situação de completude, como veremos aqui, e essa situação de bem-estar, né? A Bíblia diz o seguinte no livro de Colossenses: o que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão sobre a terra, quer nos céus também. Então, veremos que essa paz, ela vai trazer essa reconciliação. Cristo na cruz do Calvário, ele não somente quebra aquele muro de separação entre os homens, ele não oferece somente uma paz ou uma reconciliação horizontal, que olhamos ao nosso redor, mas ele traz também uma reconciliação vertical de Deus para com os homens. Veremos até aqui, né, as quatro dimensões da cruz, porque vemos a parte de cima como Deus, a parte de baixo como a humanidade sendo reconciliada com a parte de cima, e vemos as partes laterais da cruz, judeus e gentios, sendo assim reconciliados por meio da cruz de Cristo. Pois bem, como veremos pela paz foi que Cristo fez essa reconciliação, veremos o conceito bíblico de paz, né? O Novo Testamento, como foi escrito no grego, a palavra vai ser eirene, né, para paz. Já no Antigo Testamento, a palavra vai ser shalom. O comentário bíblico Vine, ele mostra algo extraordinário. Ele diz que a palavra paz, shalom no hebraico, ela dá o sentido de completude, perfeição, bem-estar e saúde. Eu gostei da parte que ele diz que é bem-estar, porque a ideia de Cristo é trazer um bem-estar tanto para os homens uns para com os outros, assim também da humanidade para com Deus. Gentios e judeus, agora que outrora viviam em inimizades, eles estariam em bem-estar uns para com os outros. Assim também, tanto Deus para com os homens, os dois estariam bem, estariam em completude, estariam em perfeição, estariam em comunhão, né? Isso é maravilhoso. Então, veremos no subtópico de número 2 que Cristo, ele não somente trouxe a paz, ele não é somente o motivo da nossa paz. Vamos ver o que é que diz aqui. Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João, no capítulo número 14 e o versículo de número 23 a 27, ele diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. No versículo 27 ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Veja que Cristo, quando Ele habita em nós, Ele nos dá a paz que habita nele, a segurança que habita nele, para que nós não tememos mais, né? E nós não devemos andar agora como o mundo, que é uma paz passageira, não. Nós andamos em Cristo, que é a verdadeira paz, e Ele habitando em nós, Ele assim traz a nossa paz. A expressão refere-se à paz que repousa na igreja, onde Cristo, pela fé, habita no interior do crente. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a partir do momento que Cristo vem, quando o crente guarda a palavra de Deus, como diz no Evangelho segundo João, no capítulo de número 14, versículo 23, Cristo vem e faz morada na pessoa, e aí agora a pessoa não somente Cristo dá a paz, mas como Ele é a nossa própria paz dentro de nós pela fé. O escritor aos Efésios, no capítulo 3, e o versículo de número 17, ele diz algo maravilhoso. Olha o que é que ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É interessante porque a palavra arraigados aqui, ela aparece também lá em Colossenses, né, quando vai falar acerca da doutrina, estamos arraigados na igreja na doutrina, e a palavra arraigados, estamos a voz aqui, arraigados em amor, é plantados, é uma árvore que está bem plantada e as suas raízes, elas estão fixadas. Então, alguém que está em uma situação de paz extraordinária e através do amor de Cristo, essa pessoa está firmada em Cristo Jesus, ele está arraigado, as suas raízes estão firmes e nada poderá assim tirar a paz dessa pessoa. Veremos agora o nosso subtópico de número 3. Nova humanidade formada pela paz. A partir desse ato de reconciliação efetuado no Calvário, Cristo formou uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Esses dois termos os irmãos podem consultar na aula passada, de número 6. Veremos que foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. As desigualdades e a animosidade foram eliminadas, né? Essa unidade não se deu apenas para a ascensão dos gentios, para a mesma posição dos judeus. Ambos foram elevados para desfrutar de algo maior. É interessante os irmãos entendermos isso aqui. É um tópico muito importante, esse subtópico 3, a nova humanidade formada pela paz. Por quê? Porque às vezes nós corremos o risco de pensar que agora nós nos tornamos, atingimos a mesma posição dos judeus, porque eles estavam dentro do santuário, nós existíamos uma parede de separação, agora essa parede foi derribada e nós atingimos a mesma posição que ele de forma alguma, meus irmãos. Pelo contrário, tanto os judeus como nós atingimos um padrão espiritual maior. Por quê? Olha só Efésios capítulo 2, versículo 16, como deixa tão claro isso, de forma maravilhosa. E pela cruz, reconciliar, não os gentios, mas ambos com Deus em o corpo, matando com ela, as inimizades. Veja que pela cruz foi reconciliado com Deus, ambos os povos, não os gentios, mas ambos. Haja vista que tanto os judeus como os gentios não tinham um acesso pleno a Deus. Veja que somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santíssimo Lugar uma vez no ano. Nem os sacerdotes tinham esse acesso. Eles eram limitados ao santo lugar. Mas em Cristo Jesus, todos temos acesso ao Santíssimo Lugar, porque houve uma reconciliação de ambos os povos. Não foi um gentio que se tornou judeu, não. Foi tanto um judeu como um gentio que se tornaram cristãos, que se tornaram igreja de Deus. E esse povo foi formado. É isso que veremos adiante. Pela paz de Cristo, pela completude, pela perfeição que nós já vimos aqui, esse povo ele foi formado. Veremos agora o tópico de número 3 da nossa lição bíblica. Como foi que houve essa reconciliação? E o tópico 3 diz o seguinte: pela cruz, reconciliados. Olha o que é que diz. O ministério da reconciliação desfez as inimizades entre Deus e os homens, bem como entre os homens uns para com os outros.
Primeiro subtópico é: Cristo se fez maldição por nós. Somente pela cruz foi que essas inimizades foram desfeitas. E Cristo, ele assumiu esse papel de se fazer maldição. É interessante porque ser condenado de cruz, irmão, alguém que recebeu a morte de cruz, era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O escritor aos Hebreus, falando acerca disso, no capítulo número 12, no versículo número 2, ele diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Veja que Cristo, ele suporta a cruz, e ali ele despreza as afrontas que haveria, né? Ali para as pessoas que eram crucificadas. Haveria uma afronta, haveria uma humilhação muito grande. Mas Cristo, ele despreza, ele pelo gozo que estava, a alegria que estava proposta. Qual era a alegria que estava proposta? Era ver a reconciliação de ambos os povos. Era ver a reconciliação dos seres humanos com Deus. Isso alegrava Cristo. Por isso ele suporta a cruz. E assim, ele despreza a afronta que a cruz trazia. Interessante que o nosso livro de apoio, o pastor Douglas, ele vai comentar algo interessante, citando alguém, ele diz: a morte por crucificação era uma das mais desprezíveis formas de pena capital do mundo romano. O condenado era obrigado a carregar a sua cruz até o lugar da execução. Veja, ele não só era crucificado na cruz, mas como ele era obrigado a carregar aquela própria cruz, e isso em uma via dolorosa, onde muitas pessoas ali falavam mal, criticavam, enfim, diziam todas as palavras que pudessem desprezar aquelas pessoas. Isso está escrito em João capítulo 19 e o versículo 17, você vai ver que Cristo, ele carrega a sua cruz nas costas, né? Diante dessa humilhação, exposição e desonra pública, degradação do ser humano, vergonha e vexame diante da sociedade, a morte de cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Veja que isso está escrito lá em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1 e versículo 23. Né? Você vai ver que os gregos, eles consideravam loucura. Por quê? Porque os gregos, eles eram alguém que era focado na sua sabedoria. E não tinha sabedoria alguma em alguém ser humilhado. Não tinha sabedoria alguma em alguém morrer em uma cruz, ser crucificado. Já para os judeus, pelo motivo de ser maldição, era um escândalo. Mas que para eles era um escândalo. Na Bíblia diz, Paulo vai dizer que a mensagem da cruz, para nós, era poder de Deus, né? Era poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a mensagem da cruz. Cristo se fez maldição por nós, para que nós se fizéssemos paz para com Deus. Vamos ver o subtópico de número 2, reconciliados pela cruz de Cristo. O sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitou nossa reconciliação com Deus, assim também como para com os homens. O próprio texto de Colossenses 1:20 já diz isso, cujo eu vou repetir aqui para que os irmãos entendam mais uma vez. E que, havendo feito por ele a paz, pelo seu sangue, por meio da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto como as que estão na terra, assim como as que estão no céu. Veja que coisa maravilhosa. A teologia sistemática de Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal, ela vai dizer o seguinte: a reconciliação não se deu simplesmente para o povo gentil, mas também para o povo judeu, pois ambos os povos precisavam de reconciliação. Haja vista que o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios 2,16 do seu livro, ele vai dizer: pela cruz, Jesus reconciliou ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Aleluia! Deus, ele reconciliou consigo mesmo, em Cristo, né? Em Cristo, tanto judeus como gentios. E isso em um corpo, em um corpo. Aí ele diz o seguinte: então veja que tanto judeus como gentios precisavam de reconciliação, assim como também reconciliação entre ambos. Lembra da parede que foi derribada? Vamos ver agora, irmãos, o que ainda diz a teologia sistemática. Dessa forma, o sangue vertido no sacrifício de Cristo expiou os nossos pecados.
Stanley Orton, na teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, ele vai dar um substantivo muito interessante. Ele vai dizer que o substantivo catalagê transmite com exatidão a ideia de trocar ou reconciliar, né? De maneira como se conciliam os livros contábeis. No Novo Testamento, o assunto em pauta é primeiramente reconciliamento entre Deus e a humanidade. A obra reconciliadora de Cristo restaura-nos o favor de Deus, porque foi tirada a diferença entre os livros contábeis. Veja só, o que ele quer dizer aqui é que quando Deus ajustou as suas contas no seu livro lá, ele viu quanto que a humanidade devia para ele. Ele viu que a dívida era muito alta. Aí eu acho maravilhoso, porque quando Pedro vai falar sobre isso, ele diz o seguinte: não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vós fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso de sangue de Cristo Jesus, né? E pagou a nossa dívida. E não só pagou, né? Eu costumo dizer que o sangue de Cristo ainda nos trouxe troco. Ele nos trouxe o Espírito Santo. Ele não trouxe, né, todos os dons do Novo Testamento. Ele não trouxe todas as bênçãos, nos fazendo assentar nas regiões celestiais, assim como nós já vimos, né? No subtópico de número 3, vamos ver: reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Efésios capítulo 2, versículo 16, a parte B. Aí ele diz: assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Hoje não existe judeu e gentio. Hoje não existe circuncisão e incircuncisão. Hoje não existe lei cerimonial que separa alguém por guardar sábado, por oferecer sacrifícios, ou guardar dia de festas ou de lua nova. Não. Hoje existe a igreja de Deus, a família de Deus, onde Cristo é o nosso irmão mais velho e todos nós formamos parte dos nossos irmãos, né? E assim co-herdeiros em Cristo Jesus, fazendo parte da família de Deus. Deus, ele foi a única parte lesada com o pecado. Ele foi a parte que mais foi lesada, porque Deus criou o ser humano para o servir. E quando ele foi levado, Stanley Orton vai dizer algo maravilhoso na sua teologia sistemática. Olha o que é que ele vai dizer: a parte lesada desempenha o papel primário. Se a pessoa lesada não demonstrar disposição de acolher quem a lesou, não haverá reconciliação. Veja que Deus, ele decide nos reconciliar. Deus, ele toma o ponto de partida inicial. Estudamos sobre isso lá atrás, sobre que Deus, ele oferece a graça a todos os homens, para que assim os homens decidam aceitar essa graça que foi exposta para eles, e assim sejam reconciliados com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Gostaríamos que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e que Deus vos abençoe. E estaremos aqui na próxima semana publicando mais um vídeo enriquecedor para todos vocês. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor.